Paz do Senhor, amados irmãos da Igreja do Jardim Maia. Eu estou gravando esse vídeo em relação às aulas da EBD, que em virtude da pandemia de Covid-19, nós estamos todos em quarentena, todos em casa. Eu estou aqui na minha casa hoje e vou gravar essa videoaula para todos os alunos interessados aí na EBD que queiram começar esse trimestre com um tema incrível, um tema muito pertinente para os dias atuais, que é o estudo da carta aos Efésios. O tema da revista é a Igreja Eleita. A carta aos Efésios ela é considerada a coroa das cartas paulinas, e ela traz não um tratamento, algo que seja uma correção propriamente dita para aquela igreja, para aquela época, para aquele tempo, mas ela traz um plano, a discussão, a apresentação do plano da salvação para todas as igrejas da Ásia Menor. É bastante pertinente para os nossos dias, porque tem muito conteúdo que nós vamos aplicar na igreja de hoje, de 2020, a igreja que nós vivemos, a igreja que nós convivemos, que nesse momento encontra-se fechada em virtude da pandemia. Então, ao longo desse trimestre, nós vamos perceber detalhes no que Paulo escreveu aos Efésios, que são muito próximos da nossa realidade. Inclusive, essa carta, muitos teólogos afirmam que ela seria uma carta circular, que ela não teria endereço direto como destinatário apenas a cidade de Éfeso, mas também todas as cidades vizinhas ali, as igrejas da Ásia Menor, que ela seria uma carta circular. Nós vamos entrar mais nesse assunto, tá bom? Hoje a primeira aula é uma aula de introdução, então eu vou apresentar algumas informações um pouco mais técnicas, mas que vão servir de base, de subsídio, para que a gente tenha um conhecimento um pouco mais alicerçado do que a gente vai aprender ao longo das próximas 12 aulas. Então a primeira coisa que a gente precisa conversar é quem é o autor dessa carta, Quem é o autor da carta aos Efésios, ao povo da cidade de Éfeso? O autor é Paulo, Ele se apresenta como autor, ele assina a carta da mesma forma que ele assinou todas as outras cartas que ele escreveu, mas no século XVIII foi levantado um questionamento, e algumas correntes, algumas linhas de pensadores, eles têm ainda, levantam algumas dúvidas sobre a autoria de Paulo, se Paulo teria realmente sido o autor dessa carta, ou se outra pessoa teria escrito essa carta e de alguma forma usado o nome de Paulo, de alguma forma. O que faz a gente ter tanta certeza que essa carta foi redigida pelo apóstolo Paulo? Primeiro, porque nós acreditamos que ele se apresentando nos primeiros versículos é a mesma forma que ele sempre se apresentou em todas as cartas, então uma característica marcante dele, a assinatura, porque ele assina essa carta, e a forma como ele escrevia. Isso é um traço bastante interessante, porque existe uma forma com que as pessoas redigem seus textos, Se você é acostumado a ler um determinado autor, você vai perceber que ele tem uma forma de colocar os parágrafos, as frases, e Paulo tinha uma escrita muito determinante para a época. Ele usava uma dialética, as palavras de forma mais culta, mais erudita, Então, se você olha os versículos apresentados em Efésios e os versículos apresentados em Colossenses, você vai perceber similaridade, aparência entre os versículos em pelo menos 70 versículos. Então isso indica que Paulo escreveu as cartas
mais ou menos sobre o mesmo assunto na mesma época, né? E nós vamos falar sobre isso também. Eu vou adiantar uma leitura, né? A leitura que a gente vai fazer aqui vai ser na minha Bíblia. Eu peço aí que quem tiver uma leitura diferente, né, uma tradução diferente, acompanhe, não tem problema nenhum. Eu tô sem a revista, em virtude do que vem acontecendo aí, né? A gente ainda não recebeu o material, mas isso não impede da gente fazer um estudo amplo, bem fundamentado, tá bom? Então, nós vamos ler no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 1, tá bom? Prefácio e saudação. Nós vamos estudar o cabeçalho dessa carta, ok? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nesses 2 primeiros versículos, Paulo já se apresenta da forma como ele costumava se colocar mesmo nas cartas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Paulo gostava de colocar que o apostolado dele, o título dele, o cargo que ele exercia, vamos colocar assim, era por vontade de Deus, por vocação de Deus. Uma outra característica é que Paulo usa o nome dele romano, né? Paulo tinha dupla cidadania. Ele era cidadão romano e ele era hebreu, né? O nome hebreu de Paulo é conhecido de todos, né? A história, como Paulo se converteu, o nome dele era Saulo, né? Saulo significa vocacionado, chamado, né? E provavelmente ele recebeu esse nome em homenagem ao rei Saul. Ele usa o nome de Paulo e não o nome de Saulo. Saulo é o nome hebreu de Paulo, né? O nome que ele tem, todos conhecem ali a chamada vocacionada de Paulo, né? Como ele se converteu. E o nome dele era Saulo. Apesar dele ter esse nome hebreu de Saulo, que significa solicitado, ele utiliza o nome Paulo, que é um nome romano, né? Paulo tinha dupla cidadania. A cidadania no Império Romano ela poderia ser comprada. Qualquer pessoa que tivesse um certo poder aquisitivo ou uma família de bens poderia comprar uma cidadania romana e presentear uma pessoa, comprar para si próprio. O que fazia diferença você ter cidadania romana? Se você tinha cidadania romana, você tinha direito ao voto, você tinha direito a falar em público, você tinha direito a falar no Senado, a falar no Congresso, nas assembleias romanas. Você era considerado um cidadão, parte do império e não um escravo. Então, Paulo tinha essa dupla cidadania, ele podia circular pelo império, ele podia falar abertamente nas assembleias, ele tinha voz para falar ao povo dentro do Império Romano. E isso foi fundamental para que ele conseguisse pregar para os gentios, né? Dificilmente um apóstolo que não tivesse essa liberdade para falar em público conseguiria fazer os feitos de Paulo, né? Então, Paulo também tem um detalhe que eu gosto bastante. Muitas vezes eu já vi teólogos falarem que ele escolheu o nome de Paulo para estar mais próximo da realidade dos gentios, né? Para que os gentios se sentissem mais próximos dele. Ele usava um nome romano. Mas eu gosto muito de pensar na etimologia desse nome, na origem desse nome, o que está por trás desse nome. Saulo significa solicitado, né? Provavelmente Paulo recebeu esse nome de batismo de Saulo, lá o nome dele hebreu, como homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel. Paulo e Saul eram da mesma tribo, eram benjamitas, né? Mas quando ele opta em usar o nome de Paulo, Paulo significa pequeno. Eu vejo
um homem com dupla cidadania, de uma família de posses, estudado, príncipe da sinagoga, alguém de poder aquisitivo, alguém que foi solicitado por Deus, abrir mão desse glamour, dessa honraria, se colocar como alguém pequeno para fazer a vontade de Deus. Eu gosto de pensar que Paulo preferia ser chamado assim porque sabia que Paulo era pequeno e que o Deus que ele servia é que realmente era muito grande e que era esse Deus que ele precisava anunciar. Você percebe a humildade de Paulo nas atitudes que ele tem, na forma como ele exalta o Deus que ele serve e como ele faz questão de se colocar sempre um pouco abaixo. A forma como ele não busca honras para ele mesmo, mas busca divulgar e promover o reino dos céus. Então, eu prefiro essa opinião, essa corrente teológica, de que Paulo escolhia o nome de Paulo para se apresentar, por realmente ter tido uma conversão tamanha no coração, de ter abandonado o fato de ser alguém que foi solicitado, honrado, chamado, separado, e se colocar como alguém pequeno perante Deus. Esses 2 primeiros versículos, eles têm muito a falar, apesar de ser só uma saudação, né? Paulo se apresenta como alguém que foi vocacionado para o apostolado, chamado pelo Senhor, que não tem um cargo terreno ou um cargo humano, ou alguém que possa ter sido incumbido de uma autoridade por conta de algumas pessoas, né? Ele faz questão de se apresentar como alguém que foi vocacionado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. E ele também direciona graça e paz. Graça e paz, né? A paz do Senhor Jesus, que nós saudamos até hoje, algumas denominações vão saudar com paz de Deus, outros paz do Senhor, mas nós enviamos paz, nós temos paz, e aquilo que nós temos nós desejamos, né? E a graça, a maravilhosa graça, que nos cerca todos os dias, que nos permite, né, todos os dias ser renovada, que nos faz um convite todos os dias, o plano da salvação. Jesus veio para todos, a salvação veio para todos. A salvação é um presente imerecido. Todos nós recebemos esse presente, que é o presente da salvação. Mas o que você vai fazer com o seu presente é responsabilidade sua. Se você vai pegar esse presente, vai guardar num cantinho, nunca mais olhar para ele, não usar ele para nada, responsabilidade sua. Se você vai pegar esse presente e usar todos os seus dias, olhar para ele, lembrar dele, ver que Deus fez isso por você e que você não merecia e viver uma vida diferente por conta desse presente, mérito seu. O que você faz com a sua salvação? É mérito seu. O nome disso? Livre-arbítrio. Deus é tão maravilhoso que nunca obrigou alguém a adorá-lo, a amá-lo, a idolatrá-lo. Ele espera essa adoração voluntariosa, essa adoração de coração aberto, essa adoração que vem em amá-lo pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer. Vamos continuar a nossa leitura? Esse trimestre promete bastante coisa. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Alguns versículos, tá? Vai comentar justamente sobre Paulo na cidade de Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus.
e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falaram em línguas como profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Então, quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, já havia algumas pessoas ali, né, cerca de 12 homens, que tinham sido batizados por João, o batismo do arrependimento, aquele batismo que João fazia anunciando o Cristo. Essas pessoas, elas não tinham sido evangelizadas, elas não conheciam nem acerca do Espírito Santo. Então Paulo pegou ali uma situação de extrema dificuldade. Se hoje nós achamos complicado pregar para uma pessoa que tem um vício e convencer ela de ter uma vida nova, Paulo pegou uma situação muito mais complicada. A cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita. Vamos pensar em São Paulo, uma cidade mercantil, uma cidade de polos comerciais que recebia pessoas de todo o Império Romano. E muito do comércio da cidade de Éfeso, vou arriscar aqui falar que pelo menos 60 a 70% do comércio dessa cidade girava em torno do templo da deusa Diana ou Artemis. Artemis no grego, Diana no romano, os deuses greco-romanos são praticamente uma mitologia unificada. O templo de Diana foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então recebia tanto adoradores, pessoas que iam lá por conta dos cultos. O comércio da cidade girava em torno de produção para esses cultos, materiais, símbolos, peças, réplicas, estátuas, né? Então tudo em volta de Éfeso girava muito comercialmente em favor da deusa Diana. Diana, na mitologia grega e romana, a deusa da fertilidade, a deusa da caça, a deusa dos bosques. E Paulo vai combater a idolatria em Éfeso. Ele vai apresentar que existe apenas um Deus, um Senhor, um Salvador, um plano de salvação, um plano de redenção. Mas ele encontra uma situação não só política, econômica, mas uma situação cultural. Aquelas pessoas, elas viviam daquela forma há séculos. Eles sempre cultuaram daquela forma, eles sempre viveram daquela forma. E o que se chama de prostituição cultural era, na verdade, os cultos promovidos para a deusa Diana, que envolviam oferendas, ofertas de manjares, de alimentos, ofertas sexuais, né, onde moças eram levadas para se prostituírem dentro do templo. Os filhos desses atos sexuais que aconteciam, eles eram considerados pessoas iluminadas, pessoas tocadas pelos próprios deuses, pessoas semideuses. Então havia uma superstição, havia uma ignorância no sentido de falta de conhecimento da verdade e daquilo que Deus queria para aquela cidade. Então Paulo precisava primeiro apresentar Deus, apresentar Jesus, o Salvador, mostrar para eles que havia todo um plano desde a criação do homem até a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, para que o homem se reconectasse com Deus. E Paulo vai fazer isso através dessa carta. Então não é à toa que a carta de Efésio, ela é conhecida como a coroa, né? A coroa das cartas paulinas. Vamos falar um pouco acerca de quando essa carta foi escrita. Não se tem certeza do ano em que Paulo escreveu essa carta, né? Mas acredita-se que seja entre 61 e 62 depois de Cristo, porque Paulo escreveu essa carta estando em Roma, em prisão domiciliar. Ela é uma das cartas do cárcere, tá?
a prisão domiciliar de Paulo em Roma era diferente dos 2 anos que ele cumpriu de prisão em Cesareia. Os anos em que ele passou de prisão em Roma eram uma prisão domiciliar, então ele podia receber pessoas, ele podia escrever cartas, ele podia enviar essas cartas, né? Então ele tinha uma liberdade de produção, que ele poderia evangelizar através do que ele produzisse, desde que ele não saísse de casa, né? Então era uma condição um pouco parecida com o que a gente tem hoje, né? Eu posso estar produzindo uma aula por videoconferência, mas nesse momento, em virtude da pandemia do Covid-19, nós estamos cerceados da nossa liberdade de ir e vir, do nosso sentido de caminhar livremente, de ir num parque, de ir num shopping, ou de ir congregar na igreja. A gente está cerceado, né? Esse cerceamento é, no nosso caso, para nossa proteção. No caso de Paulo, era uma prisão domiciliar, tá bom? Então, em torno do ano 61, 62 depois de Cristo, Paulo escreveu essa carta, estando em prisão domiciliar em Roma, ok? Provavelmente essa carta ela foi encaminhada, né, para a cidade de Éfeso, que seria a primeira cidade a ser impactada por essa carta, e depois ela seria circular entre várias outras igrejas, porque ela trata de um assunto geral, ela não trata de nenhuma particularidade da igreja de Éfeso, ok? O que mais que a gente pode colocar sobre os destinatários dessa carta, o povo que ia receber essa carta, o povo dessa cidade, uma cidade rica, uma cidade mercantil, que não precisaria de um milagre social, né, vamos dizer assim, né, mas precisava urgentemente de uma mudança no seu modo de vida, na sua cultura, na sua forma de se conectar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, dentro das famílias, dentro dos relacionamentos, né? O Império Romano ele não tinha uma instituição forte da família, a família foi levada para o Império Romano através do povo de Israel, né? Então nesse momento Paulo também leva essa ideia de família para a cidade de Éfeso, né? A constituição de uma base familiar, de você ter pai, como vai funcionar os relacionamentos entre marido e esposa, pais e filhos, entre os filhos, né? Tudo isso nós vamos ver com mais profundidade ao longo desse trimestre. A gente vai ter lições que vão falar acerca disso. Essa aula é uma aula introdutória, ok? Falamos sobre a autoria, falamos sobre a saudação, falamos sobre os destinatários. Quero me atentar um pouco mais aqui sobre estes 12 que foram tocados pelo Espírito Santo. Quando Paulo ele faz esse convite, né, para que eles sejam batizados, né, em nome de Jesus, apresenta o Espírito Santo para eles, existe uma manifestação. Nós pentecostais, nós estamos acostumados, né, a ver essa manifestação no formato de falar em línguas, né? Em falar em línguas estranhas, falar em línguas diferentes, como uma manifestação do Espírito Santo. Tá na nossa convenção, tá no nosso dia a dia, tá na forma que nós estamos acostumados já a ver o Espírito Santo agir, mas o Espírito Santo ele é muito mais amplo do que o falar em línguas, né? Tanto que Paulo coloca que eles tanto falavam como profetizavam, né? E eles até aquele momento nem conheciam, nem nunca tinham ouvido falar acerca do Espírito Santo. Então é interessante prestar atenção nesse ponto de que o Espírito Santo é muito mais amplo do que o simplesmente falar em línguas ou a manifestação de se falar em línguas. O Espírito Santo derrama muito mais dons na igreja, tem muito mais ação, e nós vamos ver isso na carta de Éfeso, né? Uma ação, uma apresentação do Espírito Santo, de uma forma clara, né? Que ele vai estar
Paulo vai estar apresentando para essa igreja, para esses irmãos. Toda essa questão de se apresentar a Deus através de uma carta, apresentar a ação do Espírito Santo, apresentar Jesus como o único e suficiente Salvador, toda essa questão está muito próxima do propósito dessa carta, o tema central, o que levou Paulo a escrever essa carta. E esse propósito, essa mensagem que é decorrida em toda a carta aos Efésios, ela é uma mensagem atual, é uma mensagem riquíssima, é uma mensagem que vai produzir muitas bênçãos no seu coração, que vai nos ajudar a crescer em graça, a crescer em conhecimento. Falar é esse povo, que era um povo pagão, um povo idólatra, porque o Império Romano tinha diversos deuses, eles eram politeístas, então eles tinham um deus para o vinho, um deus para a fertilidade, um deus para a guerra, um deus para o amor, um deus para os bosques. Falar para esse império, falar para essa cidade, uma cidade cosmopolita, uma cidade mercantil, uma cidade rica, que essas pessoas estavam todas erradas, que existia apenas um Deus e que esse Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, apresentar a Trindade para eles era o maior desafio de Paulo e o propósito de se escrever essa carta. A mensagem, uma mensagem rica, apresentando o Senhor Jesus, apresentando a ação do Espírito Santo, apresentando a Deus e o plano da redenção, mostrando por que Jesus se sacrificou por nós, porque havia necessidade desse sacrifício, da ressurreição de Cristo, para que nós fôssemos reconectados ao Pai e, acima de tudo, mostrar para essas pessoas por que elas precisavam ter novidade de vida, por que elas precisavam ter um caminho de santificação, por que elas precisavam se converter dos seus maus caminhos e por que elas precisavam ser um homem novo, uma mulher nova, uma vida nova pela frente. Tudo isso nós vamos estudar em detalhes nesse trimestre, onde nós vamos aprofundar nessa carta, meditar nessa palavra, crescer muito em graça, crescer muito em conhecimento, eu e você, separados fisicamente, mas conectados aí pela aula, ok? Conto com a presença de vocês, conto com as dúvidas de vocês, mandem perguntas no grupo, mandem perguntas na página, vamos procurar responder todas as dúvidas e vamos juntos estudando a carta aos Efésios. Conto com vocês!